Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, sejam todos muito bem-vindos. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o dom da ciência. Esse dom nos leva a enxergar além do que os olhos humanos podem ver com os olhos de Deus. De certa forma, o dom da ciência, que também é conhecido como dom do conhecimento, ele é uma forma, como se fosse uma forma de acessar, pelo dom do Espírito Santo de Deus, a onisciência de Deus, né? Que como se fosse um livro, a gente conseguisse consultar, né? Para a gente conhecer algo, né? Ou seja, esse dom da ciência nos leva a entrar em contato com essa onisciência de Deus, né? E através disso a gente consegue ver as coisas com os olhos dele. E aí sim, a gente consegue enxergar muito além do que os nossos olhos sozinhos conseguiriam enxergar. A gente consegue ver Deus agindo no nosso dia a dia, enxergar a mão dele nos acontecimentos ordinários, comuns do cotidiano, indo além daquilo que a gente antes imaginava que Deus só agia no extraordinário, né? Porque Deus, ele age em tudo. Ele não age só de maneira sobrenatural, pegando no sentido popular da palavra, com milagres, com sinais grandiosos, mas ele também age nas coisas pequenas, nas coisas simples. E aí, o agir com o conhecimento que vem de Deus, que Deus nos dá, de forma pontual e de forma ao longo da nossa história, né? Que Ele vai nos dando ao longo da nossa história, a longo prazo, é permitir que a ação desse dom na nossa vida, né? Mas a gente só consegue agir dessa forma quando a gente vive intimidade com Deus. E como é que a gente vive essa intimidade? Como a gente já falou várias vezes, né? Em vários episódios do nosso podcast, um dos pontos é agir, buscar agir na oração, né? Rezar, né? Conversar com Deus. E aí, assim a gente consegue desenvolver uma amizade com Ele e deixar Ele nos conduzir, né? Na vida de oração, rezando todos os dias, nós vamos aproximando de Deus. E Ele vai nos dando os dons na medida que a gente precisa. E aí, a gente precisa buscar Ele para conhecer Ele. A gente precisa conhecer Ele. Porque a gente só conhece uma pessoa, né? A gente sabe que a gente só conhece uma pessoa quando a gente convive com a pessoa. Logo, a gente precisa de conviver com Deus. E conviver com Deus é rezar com a palavra, rezar com a comunidade, rezar sozinho, rezar contemplando a criação dele. E também, ao mesmo tempo, pedir a ajuda dele, buscar escutar a voz dele, conversar com ele e deixar que ele cuidar da gente. Assim a gente vai vivendo essa intimidade com Deus, essa procura pela intimidade com Deus, e assim a gente vai conhecendo a Deus. E aí, um outro ponto que a gente precisa entender, lembrar, né? Que Deus é providente. Ele dá tudo aquilo que a gente precisa na hora que a gente precisa, mas não segundo aquilo que a gente pensa, né? Ele é um pai. E assim como um pai deve ensinar os filhos, até mesmo não dando aquilo que o filho quer, mas aquilo que o filho precisa, dando limites, dizendo não, assim também Deus, ele ensina a gente. Na medida que ele vai nos dando permissão que coisas vão acontecendo na nossa vida, e à medida que a gente vai dando permissão que ele age na nossa vida, ele vai nos ensinando, dando coisas ou tirando coisas, permitindo coisas ou negando coisas e situações em nossa vida.
Assim Ele vai nos ensinando, assim Ele vai agindo com a providência dEle. E a gente conhece assim a providência, divina providência, que é Deus agindo, falando, cuidando de nós por meio das coisas que a gente vai vivendo em cada dia da nossa vida. E aí, Ele pode usar de pessoas, de situações, de sentimentos que a gente vai sentindo, né? Ele pode usar da natureza e de outras formas para ensinar a gente, para nos conduzir e para transformar a gente na nossa vida a nível pessoal. Transformar a gente a nível pessoal. E assim também, transformando a gente, ele pode usar da gente para transformar a vida de outras pessoas, ainda que a gente não consiga enxergar Ele usando a gente para isso. O dom do conhecimento, ele se manifesta também quando a gente enxerga essa providência de Deus acontecendo na nossa vida. Através do conhecimento, né? E através desse conhecimento que a gente vai adquirindo com essas experiências, Deus vai manifestando esse dom, né? Na gente. E além disso, Ele vai também manifestando em nós os outros dons do Espírito Santo. E lembrando que Deus é Pai e que Ele nos criou e cuida de nós, lembrando que Deus, ao mesmo tempo, Ele também é o Filho, Jesus Cristo, que nos libertou, nos ensinou e nos revelou a face do Pai, e que também Deus é Espírito Santo, pelo qual hoje Ele nos ama. Ele fala ao nosso coração, Ele nos conduz e age em nossas vidas. Esse Espírito Santo que também é chamado amor de Deus. A gente precisa de lembrar disso. Deus é 3 em um só. 3 pessoas em um só, uma só. E o Espírito Santo, com os seus dons, é a mão de Deus agindo no íntimo da gente e nos levando de volta para o céu, que é a nossa pátria, porque o nosso lugar é o céu. Uma imagem para ilustrar bem isso aqui seria uma figura de uma pessoa caída no chão, a seguinte cena, na verdade: uma pessoa caída no chão, um homem ferido, assim como o da parábola lá do bom samaritano, que a gente lembra, né? E aí, de repente, uma outra pessoa se abaixa até o chão para levantar essa pessoa ferida, como o bom samaritano fez na história. E aí, Deus é 3 pessoas, né? Trino: Pai, Filho e Espírito Santo. E eles são um só Deus. Pai, Deus Pai, Jesus Cristo, Deus Filho e o Espírito Santo. E aí, esse Deus Trino é esse homem que se abaixa. Isso a gente vê na figura, vê como Jesus, que é o Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus, que veio, se abaixou à condição humana para salvar a gente, para levantar a gente de volta para o céu, levantar nossa cabeça para voltar os nossos olhos de novo para Deus. Isso eu falo não só a nível pessoal, comunitário, mas a nível humanidade. E aí, voltando para a cena, com as mãos, ele vai movimentando essas mãos, saindo do chão, arrastando os dedos no chão, para poder passar por baixo do corpo daquele homem caído, daquela pessoa ferida, para levantar essa pessoa. Essas mãos a gente pode entender como o Espírito Santo. Por quê? Como assim? O Espírito Santo, ele nos move para cima. Ele age na gente, começando a inspirar na gente o desejo de viver. O desejo de largar o sofrimento, a vida que é afastada de Deus, o sofrimento que a gente tem passado, o desejo de querer algo melhor. E depois esse Espírito Santo, ele vai abrindo os nossos olhos, nossos ouvidos para ouvir aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Ouvir e ver aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. E aí, continuando na cena,
Depois, quando já está levantada a pessoa ferida, né, do chão, ela está quase em pé, e aí essa pessoa ferida tenta firmar os pés um pouquinho, né, para poder ajudar aquele que está tentando ajudar ele, né, ficando um pouquinho de pé, dando apoio, porque senão é muito peso para uma pessoa só, né, para a pessoa carregar. Imagina nessa seguinte cena assim. E aí aqui a gente vê o Espírito Santo continuando agindo dentro do coração daquela pessoa, também no coração daquela pessoa que estava caída. Como? Essa pessoa, ela dá permissão, né? É como se fosse assim, isso é como se fosse a gente dando permissão para Deus agir na nossa vida, agir em nós e nos conduzindo para o céu. E aqui a gente pode também colocar também a imagem da questão do arrependimento do pecado. A gente precisa se arrepender para pedir perdão sincero para Deus nos perdoar. Mas aí o arrependimento, ele vem por inspiração do Espírito Santo. Ou seja, ele não vem do nada. É dom de Deus também. É o Espírito Santo agindo dentro do nosso coração. Olha, isso aqui não está certo. A gente começa a sentir, se questionar. Isso é a inspiração do Espírito Santo agindo dentro da gente, né? E aí, nesse sentido, a gente vai dando permissão cada vez mais para ele agir em nós, mas a gente vai indo para rumo ao céu, mais para perto do Pai a gente vai ficando, né? De novo, né? E é assim a ideia dessa analogia, né? Dessa história. E aí, isso tudo que eu falei é só uma pequenininha parte daquilo que é o dom do conhecimento. Então, ele tem muito mais coisa, né, que Deus vai agindo na nossa vida, então, que é um pouco difícil, talvez, da gente conseguir traduzir, talvez, em palavras, encurtar bem. Mas aí tá. Deixar a gente se conduzir por Deus, né, e deixar Ele também cuidar da gente é a chave para a gente abrir as portas para esse universo muito maior que é Deus e suas ações. E assim, abrir as portas para a ação dos dons do Espírito Santo em nós, né? Então, deixa Deus te revelar quem Ele é. E deixa Deus agir em você. Busque ver as coisas com os olhos de Deus. Peça ao Espírito Santo esse dom do conhecimento, o dom da ciência. E é isso. Fique atento aos nossos próximos episódios e que Deus abençoe muito todos vocês. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau.